Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre verbos. Eh, os verbos, são uma classe gramatical que eles são muito extensos, a gente tem muita coisa para falar sobre eles. Então, como, eu não quero, assim, deixar a aula tão cansativa, porque eu acredito que a gente vai levar muito tempo para se a gente for falar tudo de uma vez só. Então eu vou dividir essa classe em algumas aulas. Provavelmente, acredito eu, que a gente vai, ter em torno de umas 5 aulas sobre verbos, né. Hoje a gente vai falar sobre, os aspectos gerais, dos verbos, né. E a gente vai fazer uma aula sobre cada modo, então a gente vai ter uma aula de modo indicativo, uma aula de modo subjuntivo e uma aula de modo imperativo. Além disso, eu vou também fazer uma aula sobre curiosidades verbais. Assim, tem algumas coisinhas, algumas peculiaridades que os verbos têm, que é bacana da gente descobrir, da gente comentar e que muita gente às vezes não sabe. E quando descobre fica impressionado, né. E aí eu acho que seria uma aula bem bacana pra gente montar aí, pra gente fazer, sobre os verbos também, tá bom? Aí vocês podem perguntar assim: "Mas Thaisa, com 10 classes gramaticais, né, colocadas pela gramática tradicional, e normalmente os professores começam pelos substantivos, por que tu está começando a falar de classe gramatical e tu estás começando a falar dos verbos, né, começa a falar disso pelos verbos". Bem, eu tenho a dizer em minha defesa que os verbos é uma classe muito importante, não que as outras não sejam, mas é essa classe que vai concentrar aí o centro de uma oração, por isso ele é tão importante. Além disso, as flexões verbais, elas são diferentes das outras classes. E aí, como a gente tem essa diferença, eu vou começar logo pelo que é diferente, tá bom? Nesse momento eu vou dividir aí com vocês o meu slide. A gente vai falar hoje sobre verbos, mais especificamente sobre os aspectos gerais dos verbos, tudo bem? Então, assim, para a gente começar, é legal a gente conceituar, né? Então, assim, o verbo é uma classe de palavras, né? Das classes variáveis consideradas pela gramática tradicional, ele é uma classe que se flexiona de maneira diferenciada, porque ele não vai fazer a flexão em gênero, número e grau, né, a gente já comentou aí numa aula anterior sobre essa questão do grau, mas tudo bem. Ele vai se flexionar em pessoa, número, tempo, modo e voz, né. E aí ele pode indicar, entre outros processos, ação, estado, fenômeno, ocorrência, desejo, tá bom? E aí a gente vai, falar um pouquinho agora da estrutura. Eu comentei com vocês o seguinte, na aula que eu fiz sobre estrutura de palavras, né, que na verdade a gente falou sobre a estrutura dos nomes. Aí vocês podem me perguntar, por que que eu não falei sobre os verbos naquela aula? Bem, porque eu acho que seria mais adequado a gente falar deles agora, quando a gente está falando especificamente de verbos, tá? Porque, como eu disse, eles vão ter uma estrutura diferenciada. Então, nós vamos ter, de modo semelhante à estrutura dos nomes, nós vamos ter o radical, assim como também vamos ter a vogal temática. Esses 2 morfemas, quando estão ligados, né, juntos, eles formam o tema, tá? Lembrando que no caso da vogal temática, gente, na maioria na maior parte das situações, essa vogal temática, na verdade, ela é a responsável pela indicação de que a que conjugação esse verbo pertence, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira conjugação. A gente vai já já falar disso, tá bom? E aí nós temos, como eu disse para vocês, eles são diferentes, têm uma estrutura diferente, por quê? Porque eles vão apresentar 2 desinências
que não, os nomes não apresentam, né? Que é a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. A gente vai ver cada estruturinha dessa agora, tá? Vamos começar aqui pelo radical. Eu acho que não tem muita diferença de quando a gente fala de radical, de verbo para radical de nome, né? Porque a ideia mesma é o morfema da palavra que, de modo geral, sempre se repete, né? Porque traz aí, digamos assim, a, a origem da palavra, tá? Não seria bem isso, mas a ideia é mais ou menos essa, tá bom? Então, assim, a gente vai ter o radical, aí vocês estão vendo a conjugação do verbo andar em 3 tempos do modo indicativo: presente, pretérito perfeito e futuro do pretérito. Aí vocês percebem que esse verbo não sofre alteração no radical, porque ele é um verbo, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é um verbo regular, tá? Ele não sofre alteração. Tudo bem? Aí nós temos, agora vocês estão vendo aí, a vogal temática, tá? Percebam o seguinte, eu tenho os mesmos tempos, né, a mesma estrutura, só que agora o que está marcado não é mais o radical, agora o que está marcado é a vogal temática. Percebam que, por exemplo, no presente, né, a primeira pessoa do singular não tem vogal temática, presente do indicativo. Não tem marcação de vogal temática, então a gente chama isso de morfema zero, no caso, para vogal temática. Tá? E ela pode sofrer leve variação, tá? Mudança mesmo na forma. Como aqui, ó, vocês podem ver, ele andou no pretérito perfeito, tá? Mas isso, por que eu estou falando isso? Porque vocês de repente podem se confundir, né? Se a vogal temática mudar numa determinada conjugação verbal e, sei lá, pensar que não é a vogal temática porque o verbo andar, a vogal temática, como representa a conjugação, então sempre vai ser a vogal A. E não é bem assim que acontece, é isso que eu quero alertar, tá bem? E aqui nós temos aqui, ó, as conjugações, né? Que a primeira conjugação termina em AR, a forma infinitiva, que é a forma geral do verbo. A segunda conjugação termina em ER e a terceira conjugação termina em IR. Aí vocês podem dizer, mas Thaisa, só tem 3 conjugações em língua portuguesa? Só. Beleza. E o que a gente faz? Normalmente eu pergunto isso para os meus alunos. Na maioria das vezes eles não conseguem responder, mas tudo bem, normal, tranquilo. O que a gente faz com os verbos que terminam em OR, né? Que são verbos como o verbo pôr e os seus derivados, né? Compor, repor, opor, vocês têm aqui os exemplos. Bem, o que acontece é que nesse caso, como a gente não tem uma quarta conjugação, a gente vai recorrer à origem desse verbo, né? De onde ele vem? Ele vem do latim, da forma poer. Percebam que a forma poer termina em er. Então, por isso, a gente vai alocar este verbo e os seus derivados dentro da segunda conjugação, que termina em er, tá bom? Não sei se vocês sabiam disso, mas é um fato, tá bom? E aqui nós temos os modos e tempos verbais, para a gente começar a ver as desinências. Gente, desculpa, eu vou voltar aqui rapidinho, que eu acredito que eu não tenha falado, nem marquei aqui. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui. Olha, aqui a vogal temática muda também, perceba. Eu vou pegar aqui, ó, esse pedacinho do futuro do pretérito, né? Que eu falei anteriormente, que eu tenho o radical e a vogal temática que compõe o tema. Então, o tema desse verbo seria anda, tá? Era só para fazer essa observação que eu esqueci de fazer anteriormente. Muito bem, vamos voltar aqui aos modos e tempos verbais. Nós temos 3 modos: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Nós vamos ter uma aula para cada modo, tá? Cada modo desse tem uma significação de maneira ampla, tá, gente? O modo indicativo vai indicar certeza, né? Um fato.
um evento real. O modo subjuntivo vai indicar aí dúvida, né, hipótese, possibilidade. E o modo imperativo vai indicar ordem, conselho, sugestão, tá bom? Aí nós vamos ver aqui, ó, que a gente tem, dentro do modo indicativo, nós temos 6 tempos verbais: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Quando a gente fizer a aula de modo indicativo, eu vou esclarecer o porquê que a gente tem tanto pretérito, né, 3 pretéritos, e por que temos 2 futuros, tudo bem? No modo subjuntivo, nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E o modo imperativo tem 2 tempos, por assim dizer, né, que é o afirmativo e o negativo, tá bom? Muito bem. O que que seria, Thaís, a desinência modo temporal? Devo dizer a vocês que, às vezes, quando a gente está estudando, né, no ensino fundamental, ensino médio, a gente sente muita dificuldade de conjugar verbos. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Às vezes as pessoas pensam assim: "Ah, como é que tu consegues memorizar essas coisas?". Bem, eu consigo memorizar por uma questão muito simples. Cada tempo verbal, que é que está em um modo verbal, ele tem uma desinência. Claro, há casos de tempos verbais, como vocês podem ver aqui, ó, nessa tabelinha, não está aparecendo o presente e o pretérito perfeito do modo indicativo, né. Por que que não está aparecendo? Porque eles não têm desinência. A desinência é zero, desinência modo temporal. Mas, eh, em grande parte dessas conjugações, tá, gente, desses tempos e seus respectivos modos, a gente vai ter a desinência que vai marcar aí em que tempo verbal esse verbo está conjugado e em que modo, tá? Exemplo, vamos chegar ao exemplo para a gente ver de forma mais concreta isso. Então, assim, no pretérito imperfeito, do modo indicativo, eu vou só dar um exemplo amplo aqui, tá? Porque a gente vai falar especificamente dessas desinências quando a gente tratar de cada modo verbal, tá bom? Mas é só para dar o exemplo aqui. A gente, no pretérito imperfeito, os verbos da primeira conjugação, né, que terminam em AR, eles vão ter a desinência vá, que vai marcar o pretérito imperfeito. Essa desinência pode variar para V, tudo bem? Aí eu tenho, ó, cantava, cantavas, cantáveis. Percebam que está marcadinho aqui, ó, em negrito, a forma de desinência modo temporal. Ou seja, o que significa isso, Thaís? Significa dizer que todo verbo que apresentar a forma vá, tá? Ele vai estar conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo. E ele, com certeza, será da primeira conjugação. Porque se ele for da segunda ou da terceira conjugação, no mesmo pretérito imperfeito, esse mesmo tempo verbal, vai apresentar a forma de desinência "a", que pode variar para "e", tudo bem? Então eu tenho devias, devíeis, tudo bem? Percebam que aí eu tenho, por exemplo, vou pegar aqui outro, aqui a gente tem o dever, né? Vamos pegar um da terceira conjugação, partia, partieis, tá? Então percebam que nós vamos ter aí essa diferença, uma leve diferença da primeira para a segunda e terceira conjugação, tudo bem? Aí vocês têm outros casos aí, outros tempos de outros modos também, e tem a marcação aí dessas desinências modo temporal. Eu acredito que eu me fiz entender. Vou repetir para ficar claro. O que que é a desinência modo temporal? É o morfema verbal que vai indicar, é o pedacinho da palavra do verbo, que vai indicar em que tempo e em que modo esse verbo está conjugado. Tudo bem? Quando a gente tiver aula de cada modo, a gente vai comentar melhor sobre isso, tá bom? Muito bem. Aí nós temos a desinência número pessoal. O que que seria a desinência número pessoal, Thaís? É aquela marcação, é aquele pedacinho da palavra, é aquele morfema
que vai indicar qual é a pessoa, e qual é o número dessa pessoa que o verbo está conjugado, tá? Aí para a gente relembrar aqui, ó, esses conceitos, nós temos 3 pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do número singular, tá? E aqui a gente tem os pronomes, né, que representam essas pessoas, eu, tu e ele. E nós temos 3 pessoas do número plural, nós, vós e eles, tá? Acho que isso aí todo mundo lembra, né, uma coisa básica. Talvez o que vocês não saibam ou não lembrem, é que a gente tem desinência de número pessoal para marcar em que número e em que pessoa esse verbo está conjugado, tá? Eu vou chamar atenção aqui para uma desinência que é invariável, tá? Que é o mos, certo? Vocês podem perceber pelo quadro que está posto aí, que é a única que não sofre variação na forma, né? No caso do desinência número pessoal, é o mos, tá? Sempre que eu tiver a forma mos, cantamos, falamos, cantaremos, falaríamos. Percebam, o mos sempre está em todas as formas e tempos verbais, tudo bem? O que significa dizer que ele é a desinência número pessoal dos verbos, ou seja, todo verbo que tiver terminado em "mos", ele está conjugado na primeira pessoa do número plural. Tudo bem? Bacana, né, quando a gente descobre essas coisas, tudo fica mais fácil. Muito bem, aqui eu tenho um exemplo para dar para vocês de uma forma e a gente vai fazer a separação dos morfemas, tá? Percebam que não é separação silábica, tá, gente? A separação silábica é diferente. Aqui eu estou separando morfemas, por isso que o A está sozinho, ele não está formando uma sílaba, na verdade a gente não está fazendo separação de sílaba, tá? Então, até a letra D eu tenho o radical do verbo, aí a vogal temática é o A, que está sozinho aqui, tá? O tema, que a gente junta o radical com a vogal temática. Temos a desinência modo temporal vá, que significa que esse verbo está conjugado no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo, tá? E a desinência número pessoal mos, que indica que esse verbo está conjugado na primeira pessoa do número plural. Tudo bem? Olha que bacana, né? Eu peguei um outro exemplo aqui para a gente também fazer uma observação, uma exemplificação. Agora, só que tem uma diferença. A gente estava trabalhando com modo indicativo. Nesse exemplo, a gente tem modo subjuntivo, tá bem? Ó, a gente tem o compre, até a letra R, a gente tem o radical, tá? Do verbo irregular, comprar. Certo? Eu vou fazer uma observação ao final, porque agora me bateu a dúvida se esse verbo é irregular mesmo, tá? Mas aí quando eu fizer a edição do vídeo vai aparecer se é irregular ou se não é. Porque essa imagem eu baixei da internet, tá, gente? Por isso. Muito bem. Aí aqui a gente tem a vogal temática, tá? Que é a vogal A, que indica aí a primeira conjugação, e não houve variação da vogal temática nesse caso. A gente tem o SSE, percebam, esse SSE de comprássemos é a desinência modo temporal que indica que esse verbo está conjugado no tempo pretérito imperfeito do modo subjuntivo, tá? Não mais indicativo, agora é subjuntivo. E o mos, como eu disse para vocês, o mos sempre vai ser invariável aí, tá? Vai ser a desinência número pessoal, tá? Que vai indicar que esse verbo está conjugado na primeira pessoa do número plural. Tudo bem? Aí a gente tem aqui embaixo o tema, ó, compra. Como eu disse para vocês, a gente tem o que é o tema? O tema é a junção do radical com a vogal temática. Tudo bem? Acho que ficou claro, né? Beleza.
Vamos aqui a algumas observações quanto às formas verbais, tá? Nós temos formas risotônicas e nós temos verbos que têm formas arrisotônicas. Qual é a diferença, Thaisa? Bem, a diferença é a seguinte: formas risotônicas são aquelas cujo acento tônico recai dentro do radical, tá? Lembrando que não é acento gráfico, tá? É acento tônico, é sílaba tônica, tudo bem? Então, vocês têm os exemplos aí, ó. Inclusive estão marcadinhos em azul. Opinam, nutram, aprendam. A forma, o acento tônico cai dentro do radical. Quando esse acento tônico cair fora do radical, nós vamos ter formas que a gente chama de arrisotônicas, tá? Os mesmos verbos, opinar, nutrir e aprender, tá? Só que com outras formas agora, percebam aqui, ó, opinei, nutriríamos e aprenderão. Formas em que o acento tônico cai fora do radical. Por isso, são formas arrisotônicas. Tudo bem? Prosseguindo. Vamos à classificação dos verbos, né? Nós temos verbos regulares, que são aqueles que não sofrem alteração em seu radical, tudo bem? Nós temos formas irregulares, que são verbos, perdão, irregulares, que são aqueles verbos, né, que não sofrem, que sofrem, perdão, desculpa, que sofrem alteração em seu radical. Tenho dois exemplos aqui para dar para vocês: o verbo caber e o verbo trazer, tá bom? Por exemplo, se a gente vai conjugar o verbo caber, passa eu coube, tu coubeste. Percebam que mudou o radical. Assim, o verbo trazer, eu trouxe, tu trouxeste, tá? Então, se sofrer alteração, se o radical variar, a gente tem verbo irregular, tudo bem? Aí nós temos verbos defectivos, que são verbos que não apresentam conjugações completas, tá? Ou seja, eles não possuem todas as formas verbais, então eles não são conjugados em todas as pessoas, tempos ou modos. Nós temos três tipos de verbos defectivos: impessoais, unipessoais e pessoais. Vamos ver o que é cada um deles, tá bom? Verbos impessoais são aqueles que não apresentam sujeito. Assim, eles não apresentam pessoa, tá? Se eles não apresentam pessoa, significa dizer que eles não apresentam sujeito, tudo bem? Esse in é um prefixo de negação, tá? Muito bem. Aí nós temos quatro casos que eu diria que são principais, tá? Que são os mais recorrentes. O haver, quando aplicado como sinônimo de existir, acontecer, realizar ou fazer, tá? Ou fazer em orações temporais, tá? Aí nós temos aqui, ó, houve muitos crimes esse ano. Significa dizer que aconteceram muitos crimes, né? Então, nesse caso, eu não posso dizer ou escrever, segundo a gramática tradicional prescreve, não posso usar houveram, porque esse verbo não tem sujeito. E aí a gente vai ter uma aula de concordância, a gente vai ver que na concordância verbal, o sujeito concorda com o verbo e a recíproca é verdadeira. O verbo concorda com o sujeito. Como nesse caso a gente não tem sujeito, a gente não precisa concordar com ninguém. O verbo não precisa concordar com ninguém, porque ele não tem sujeito. Então, ele obrigatoriamente fica no singular. Houve muitos crimes esse ano. Tudo bem? A mesma coisa, a mesma ideia, vale para o fazer, ser e estar quando indicam tempo. Exemplo, vou pegar aqui com o fazer, tá? Faz 15 anos que não o vejo. Como é tempo, eu não posso, a gramática não permite, a gramática tradicional diz que eu não posso usar fazem. Por quê? Porque eu não tenho sujeito. O verbo é impessoal, não tem sujeito. Então, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Faz 15 anos que não o vejo. A mesma ideia
vale para os verbos que indicam fenômeno da natureza, tá? Chover, ventar, nevar, gear, trovejar, amanhecer, escurecer, etc, tá? Eu vou só fazer uma correção aqui, que é bacana quando as coisas vão surgindo assim, que a gente já vai explicando à medida que vai acontecendo. Esse etc, à frente de etc, a gente não usa vírgula, nem e, nem vírgula e, tá? Certamente a gente vai fazer uma aula sobre pontuação e aí eu vou explicar melhor essa questão do etc. Mas já adianto para vocês que se vocês forem utilizar o etc, evita inclusive usar em redações, mas se em algum texto informal vocês forem usar, né, ou formal mesmo, sei lá, dependendo aí do gênero textual, vocês não podem, a gramática prescreve que vocês não podem usar vírgula antes de etc, nem a conjunção e, tá? Muito bem. E nem reticências depois. Olha, lembrei. Muito bem, continuando aqui, a mesma ideia vale para esses verbos que indicam o fenômeno da natureza, tá bom, gente? Com uma ressalva. Quando eles estiverem empregados em sentido figurado, eles vão deixar de serem pessoais e eles vão passar a ser verbos pessoais, ou seja, eles vão ter sujeito, tá? Eu coloquei um exemplo aqui para a gente lembrar, né, fazer a observação de quando é que esses verbos são utilizados em sentido figurado. Exemplo: choveram confetes na festa. Nesse caso, confete não é um fenômeno da natureza, tá? Então, eu não posso dizer choveu confetes na festa. Por que que eu não posso dizer para a gramática tradicional, tá, gente? Quando eu digo não posso dizer, não é que vocês não possam dizer, é que a gramática tradicional diz que você não pode dizer, tá? Ou escrever. Muito bem. Então, choveu confetes na festa não é uma forma abonada pela gramática tradicional. Por quê? Porque, nesse caso, o verbo chover não está aplicado com o sentido literal de um fenômeno da natureza, ele está aplicado em sentido figurado. Nesse caso, confetes é o sujeito, confetes choveram na festa. Tudo bem? Então, obrigatoriamente, o verbo vai precisar concordar com o sujeito. Como o sujeito está no plural, obrigatoriamente o verbo vai para o plural. Tudo bem? E temos uma quarta consideração, aí, uma quarta ocorrência, situação de verbos impessoais. Esses são os principais, tá? Eu vou mostrar mais alguns, mas esses 4 são os principais, que são os verbos transitivos indiretos seguidos da partícula ser, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que precisa de complemento, e esse complemento é ligado a ele pelo auxílio da preposição de, nesse caso aqui, tá? Desse exemplo que eu peguei para vocês, obrigatoriamente, esse verbo tem que ficar no singular, mesmo que o que vem depois dele aqui, ó, esteja no plural, tá? Por quê? Porque significa dizer que esse carinha aqui não é o sujeito, bandidos não é o sujeito nesse caso. Por quê, Thaisa? Por que não é o sujeito? Porque, segundo a gramática tradicional, verbos transitivos indiretos, quando estão marcados com o C, esse Czinho, a gente vai ver ao final da aula, tá? Esse Czinho, ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. Então, é um sujeito indeterminado, tá? Aqui nesses 3 casos, a gente vai ter sujeito inexistente, ou chamado de oração sem sujeito, tá? Aqui a gente vai ter um caso de sujeito indeterminado, verbos transitivos indiretos, a gente não vai ter o sujeito aí, tá bom? Então, nesse caso, os bandidos nessa estrutura vai ser o complemento, tá bem? Vamos passando aqui. Ainda são verbos impessoais. Eu esqueci de mudar aqui de D para E. Olha, aqui aparece D. Muito bem. Temos outros que são menos recorrentes, menos frequentes, mas também são casos de verbos impessoais.
apesar de eu ter colocado esse aqui, tá, gente, ele não é considerado, assim, um verbo impessoal, porque o verbo impessoal, mas tá, eu vou explicar aqui. O verbo impessoal seria aquele que não apresenta sujeito, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai ter, não é que a gente não tenha o sujeito, é que o sujeito é indeterminado. Parece complicado, complexo, mas a gente vai ter uma aula sobre os termos da oração e eu vou esclarecer a diferença entre sujeito indeterminado e sujeito inexistente, ou também chamado de oração sem sujeito. De modo geral, né, a gente tem esses três casos aí, que são A, B e C, que são os casos mesmo de verbos impessoais, tá bom? Mas eu coloquei esse aqui para a gente observar, mas eu vou falar também ao finalzinho da aula, tá bom? Muito bem. Outros exemplos aqui, o verbo passar, seguido de preposição, indicando tempo. Por exemplo, já passa das 6, aí é um caso de verbo impessoal. Aqui, o número 2, os verbos bastar e chegar, seguidos da preposição de, indicando insuficiência. Exemplo, basta de tolice, chega de blasfêmias, né? Aí seriam casos de verbos impessoais. E aqui, verbos estar e ficar em orações tais como está bem, está muito bem assim, né? Não fica bem, fica mal, sem referência a sujeito expresso anteriormente. Podemos ainda, nesse caso, classificar o sujeito como hipotético, tornando-se tais verbos, então, pessoais, tá? E, por último, o verbo deu mais a preposição para da língua popular, equivalente de ser possível. Por exemplo, não deu para ir ontem. Nesse caso, a gente tem um caso também de verbo impessoal, sem sujeito, tá bom? Muito bem. O que seriam os defectivos unipessoais? Falamos dos impessoais, agora vamos falar dos unipessoais. Muito bem. Os unipessoais são aqueles que, tendo sujeito, conjugam-se apenas nas terceiras pessoas do singular e do plural. Tudo bem? Entre esses verbos unipessoais estão os verbos que significam vozes de animais, né? Aí a gente tem aqui os exemplos: bramar, quem brama é o tigre, né? Quem brame é o crocodilo, a galinha cacareja, até uma trava-língua, né? A gente se atrapalha quando vai falar. O coachar dos sapos, cricrilar dos grilos, tá vendo? Um trava-línguas. Então, nesse caso, a gente tem verbos unipessoais, porque são verbos que são utilizados especificamente para um sujeito, né? Para uma forma, no caso aí. Por exemplo, o que eu quero dizer é que apenas os sapos emitem coachar, tá? Esse verbo é específico para os sapos. Nenhuma outra espécie coacha, tá? Então, eles são unipessoais, tudo bem? Usados apenas para uma pessoa. E aí nós temos os defectivos pessoais, que são aqueles que têm sujeito, mas eles não apresentam algumas flexões por motivos morfológicos ou eufônicos, tá? Então, nós vamos ter a ausência de formas para alguns desses verbos. Por exemplo, o verbo falir, como vocês conjugariam o verbo falir no presente do indicativo, na primeira pessoa do presente do indicativo? Eu, aí você poderia dizer, eu falo, né? Não, eu falo é verbo falar. Então eu falho. Também não. Eu falho é verbo falhar. Mas não tem mais, então só tem essas duas formas possíveis. Pois é, o que significa dizer que o verbo falir é um verbo defectivo porque ele não apresenta uma forma para conjugação de primeira pessoa do presente do indicativo. Olha que legal. Aí é uma questão morfológica, né? Mas a gente tem também a questão eufônica, que é a questão fonética, não soa bem, né? É o caso do verbo computar, tá? Como seria as formas do presente do indicativo do verbo computar?
Eu computo, tu computas, ele computa. Nossa, isso soa agressivo, ofensivo, né? Que feio, não é bacana isso não. Então, por causa de uma questão fonética, o verbo computar também é um verbo defectivo pessoal. Ele não apresenta essas formas do presente do indicativo, tá bem? E aí nós temos os verbos, já falamos dos defectivos, vamos falar agora, perdão, dos abundantes, faltam esses aqui, né? Abundantes, que são verbos que têm mais de uma forma com o mesmo valor, a gente vai já falar deles. Temos os verbos anômalos, que são verbos irregulares que têm alterações mais profundas em seu radical. Então, a gramática tradicional estabelece que em língua portuguesa nós temos dois verbos anômalos, que é o verbo ser e o verbo ir, tá bom? Nós temos verbos auxiliares, né, que são utilizados como verbos de apoio a verbos principais. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. E nós temos os verbos pronominais. Os auxiliares mais usados são ser, estar, ter e haver. Os pronominais a gente subdivide em essenciais e acidentais. Vamos falar deles daqui a pouquinho. Vamos começar aqui pelos abundantes. O que seriam os verbos abundantes? São aqueles verbos que apresentam mais de uma forma aceita pela norma padrão no particípio, tá? Uma forma que a gente chama de regular, que aí vai terminar em ado, edo ou ido, né? A gente sabe que o particípio tem essa terminação do e vai mudar de acordo com a conjugação. Então, para a primeira conjugação eu tenho a forma ado, para a segunda edo e para a terceira ido. Só que nós temos alguns verbos que apresentam, além dessa forma regular, uma outra que a gente chama de irregular, que não vai obedecer essa forma ado, edo e ido. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente vai chamar esses verbos de abundantes. Aí, bacana, por exemplo, eu vou pegar aqui um verbo bem que as pessoas estranham, né, quando vem essa forma. Morrido. Morrido é particípio regular, né? Mas as pessoas dizem: "Nossa, não existe morrido". Claro que existe, gente. Eu posso dizer: "Eu achei que ele tivesse morrido". Não posso dizer? Porque o susto tão grande, né, eu acho que a gente passa aí por alguma falha técnica na nossa formação nas aulas de língua portuguesa, que às vezes eu dou aula, e os alunos se espantam quando eu digo que existe e é completamente aceitável pela gramática tradicional a forma morrido. E aí quando eles ficam chocados quando ouvem isso, né, mas quando eu coloco o exemplo, eu achei que ele tivesse morrido, é completamente possível dizer, sem nenhum problema, né. Então eu tenho a forma morrido, que é particípio irregular, e eu tenho a forma morto, que é particípio irregular. Então o verbo morrer é um verbo abundante, porque tem 2 formas de particípio aceita pela norma padrão. Tudo bem? Aí tem outros exemplos aí, vocês podem ver nas gramáticas tradicionais, geralmente tem uma lista, quando vem tratando desses verbos abundantes, tem uma lista enorme, né, de A a Z, se aqui tem algum verbo com a letra Z, mas enfim. É só um modo de falar, ó, de A a Z. Muito bem, mas aí eu queria chamar a atenção aqui para um verbo que não é abundante, de acordo com a gramática tradicional, mas na nossa linguagem cotidiana, né, na nossa fala cotidiana, a gente usa como se fosse. Inclusive, eu ouço muito, esse tipo de construção, tá? Que é o verbo chegar, né? Eu falei aqui do verbo chegar. Ele não é abundante, de acordo com a gramática tradicional, mas a gente ouve as pessoas dizendo: "Ele tinha chego", tá? "Eu achei que ele tinha chego", por exemplo. E aí a gramática tradicional não aceita essa forma como forma de particípio, né, irregular. Para a gramática tradicional, para o verbo chegar, só é possível usar a forma chegado, que é o particípio regular, tudo bem? Ele não é considerado um verbo abundante, tudo bem? Vamos passando aqui, vamos
falar dos verbos auxiliares, que são aqueles que não têm um sentido pleno, tá? Eles estão ali apenas para apresentar as desinências verbais, quando são, flexionados, né, que são eles que sofrem, no caso, a flexão. Aí eles vão ser flexionados, indicando o tempo, o modo, o número e a pessoa. E o aspecto, a gente vai falar um pouquinho do aspecto nessa aula de hoje, tá? Na ação verbal. Então, assim, o significado da ação vai ser transmitido pelo verbo principal, que vai se encontrar em uma forma nominal. Tudo bem? Vou passar aqui, ó, para a gente ver. Formas nominais. A gente tem o infinitivo, que tem as terminações AR para a primeira conjugação, ER para a segunda e R para a terceira. Gerúndio, que é a forma terminada em NDO, que tem ANDO para a primeira, ando, né, para a primeira conjugação, endo para a segunda e indo para a terceira. E a gente tem o particípio, que é a forma que termina em DO, e aí a gente tem ado, o particípio regular, tá, gente? A gente já viu que tem os irregulares. Particípio regular, ado para a primeira conjugação, edo para a segunda e ido para a terceira. Tudo bem? Aí eu vou voltar aqui, ó, para mostrar aqui o verbo auxiliar. Não vai ter o significado concentrado nele, mas é ele que vai indicar o tempo, o modo, o número, a pessoa e o aspecto. E a gente, no verbo principal, que nesse caso aqui foi convidado, está na forma nominal particípio, ele vai concentrar o significado, tá? A significação é dele. E, inclusive, eu lembrei de uma coisa, mas lembrei que esse não é o momento. Mas como eu lembrei, eu já vou falar agora. Quando a gente tem, por exemplo, o verbo marca uma oração, certo? Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, certo? Beleza. Então, significa dizer o seguinte: Thaís, se eu tenho dois verbos, no caso, um verbo principal e um verbo auxiliar, significa dizer que eu tenho duas orações? Não, gente. Não significa dizer que você tem duas orações, tá? Significa dizer que eu tenho uma oração com dois verbos, mas eu só tenho um que é principal. E eu posso transformar essas duas formas em apenas uma com apenas o verbo principal, tá? Então, normalmente a gente pode se confundir na contagem das orações, e aí a gente pode considerar que quando eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal, eu tenho duas orações. Não, apesar de eu ter duas formas verbais, tenho dois verbos, mas eu só tenho um significado que está concentrado no verbo principal, por isso eu só tenho uma oração. Tudo bem? Mas quando a gente falar de termos da oração, eu vou falar sobre isso, mas eu lembrei agora e aproveitei para já deixar aí, tudo bem? Nós já falamos das formas nominais, vamos aqui aos verbos pronominais. O que são verbos pronominais, Thaís? São verbos que são acompanhados por pronomes oblíquos átonos. Nós vamos ter uma aula sobre os pronomes, também vamos falar dos pronomes oblíquos. Tudo bem? E aí a gente vai ter uma divisão. A gente vai ter os verbos pronominais que são essenciais e os verbos pronominais que são acidentais. É bacana a gente lembrar o seguinte, gente, quando a gente fala de gramática, para a gente, na tentativa de memorizar ou facilitar mesmo a compreensão, vamos tentar buscar sempre por que isso tem esse nome, tá? Então, verbo pronominal, por que pronominal? Porque contém um pronome. Por que essencial? Porque está na essência do verbo. Ou seja, esse verbo sempre tem que ser usado com pronome. É a essência dele. Sem pronome, esse verbo não existe, não é permitido pela gramática tradicional, tá? Inclusive, na forma infinitiva do verbo, o pronome está presente. Se vocês forem procurar, né, no dicionário, vocês não vão encontrar, por exemplo, queixar, tá? Vocês podem encontrar queixa, que queixa é o substantivo, mas o verbo vocês vão encontrar queixar-se, tá? Porque não dá para dizer, se bem que
Aqui na nossa região a gente usa o queixar sem o pronome, né, mas aí ele tem outro significado. Esse de queixar é de reclamar, no caso seria, né. Ele se queixou do atraso, no pagamento. Ele se queixou do atraso. A gente não tem esse verbo com esse significado de reclamar, sem o pronome. Não posso dizer: "Ele queixou do pagamento". Se eu disser perceba, por que que eu falei que aqui na nossa região ele tem uma outra significação? Porque queixar pode ser roubar, passar a mão, furtar, né. Ele queixou o pagamento do vizinho. Aí, nesse caso, eu não tenho mais o sentido de reclamar, eu tenho o sentido de roubar, furtar, sei lá, tá. E aí, nesse caso, ele obviamente não vai ser pronominal, e aí ele pode ser usado sem o pronome. Mas no sentido de reclamar, esse verbo sempre vai ter o pronome. Assim como o verbo suicidar-se, tá? Ele se suicidou, sempre. Nada de ele suicidou. A gramática não aceita, a gramática tradicional não aceita essa estrutura. O zangar-se também, e o arrepender-se também sempre vai ser usado com o pronome. Não dá para dizer eu arrependi, né? Eu tenho que dizer eu me arrependi, tá bom? Olha que bacana, né? Aí nós temos acidentais. Thaisa, por que acidentais? Bem, acidentais porque eles não têm na essência deles a utilização do pronome. Então, eles vão ser usados eventualmente com o pronome, tá? Eles vão ser usados eventualmente com o pronome. Ou seja, o pronome é usado por acidente. É um acidente, né? Não está na essência, é um acidente. Foi um acidente. Ocasionalmente, a gente usa, eventualmente, a gente usa esses verbos com pronome. Aí a gente tem o debater, o verbo debater, verbo lembrar, lembrou-se, né? Lembrou-se do aniversário. Tem envolver também, que acidentalmente, eventualmente, pode ser usado com o pronome. Por isso são pronominais acidentais. Não tem na sua essência o uso do pronome. Tudo bem? Acho que ficou claro aí, né? E a gente vai falar sobre aspecto. Normalmente, eu acredito que a maioria das gramáticas tradicionais não falam do aspecto, mas o aspecto é um fato e eu tenho a dizer a, a, a meu favor que há gramáticos tradicionais que colocam em suas obras gramaticais o aspecto. Ainda bem, né? Porque aí eu tenho respaldo para falar do aspecto, já que ele é um fato comprovado na língua e muitos gramáticos tradicionais não falam dele. E mais tem o professor Celso Cunha que fala dele e eu posso provar, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho rapidamente do aspecto. O aspecto verbal está relacionado com a duração da ação verbal, tá, gente? Indicando se a ação verbal é considerada como concluída ou não. Aí nós temos, nas ações concluídas, indica o ponto determinado no tempo em que a ação ocorreu, destacando o início, o desenvolvimento ou o fim. Em ações não concluídas, indica se a ação ocorre de forma frequente e repetitiva. Aí nós temos aqui vários tipos de aspectos. Olha que bacana. Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, tá? E dar o exemplo para ficar claro. A gente tem o aspecto perfectivo, o imperfectivo, o incoativo, o inceptivo, o cursivo ou permansivo, o conclusivo ou terminativo, o aspecto pontual, o aspecto durativo, o aspecto contínuo e o aspecto descontínuo. Vamos rapidamente falar aqui dele, tá? Deles. O aspecto perfectivo indica que a ação está totalmente concluída. Titia comprou um carro. Acabou a ação. Imperfectivo, vem daí, gente, a questão do pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Imperfectivo, aspecto imperfectivo, indica que a ação não está totalmente concluída, não foi concluída totalmente. Ana tomava sorvete quando tinha dinheiro, tá?
Aspecto incoativo e inceptivo vai indicar que o foco da ação está no seu início, começou a chover. O cursivo ou permansivo vai indicar que o foco da ação está no desenvolvimento, neva há 7 dias, tá? Nem começou nem terminou, está acontecendo, está em desenvolvimento. Aí o conclusivo ou terminativo vai indicar que o foco da ação está no fim. Os empresários concluíram as negociações. Acabou, está no final. Está, está acabado, tá? O pontual vai indicar que a ação é momentânea, quebrei todos os pratos, tá? Foi um momento específico, né? Não aconteceu de forma frequente, a não ser que fosse todo dia quebra um prato. Aí, nesse caso, deixa de ser pontual e passa a ser durativo, aspecto durativo. Indica que a ação é contínua, ocorre de forma duradoura ou repetitiva. Acordo às 6 todo dia. 6 da madruga, né? O aspecto contínuo, que vai indicar que uma ação é continuada, ocorre de forma frequente, né? Estou aprendendo espanhol. E o aspecto descontínuo, que vai indicar o recomeço de uma ação que era continuada, mas que foi interrompida. Voltei a estudar alemão, ou seja, eu tinha começado a estudar, parei, a ação foi interrompida e agora eu retornei a ela. Então, aspecto descontínuo. Bacana, né? E estamos nos aproximando do final. Vamos falar agora das vozes dos verbos. E aí nós temos, de modo geral, temos 4, tá? Mas eu vejo na maioria das gramáticas tradicionais colocarem apenas 3, que é a voz ativa, passiva e a reflexiva. Mas é importante dizer que temos também a reflexiva recíproca, e eu vou dizer qual é a diferença, tá bom? Da reflexiva recíproca para a reflexiva. Na voz ativa, nós temos um sujeito que é agente. Esse sujeito, ele pratica a ação, tá? O sujeito é agente e ele pratica a ação. Tudo bem? E aí nós vamos ter o seguinte: ele fez o trabalho. Ele é o sujeito agente, tá? Então, ele é o sujeito que faz a ação, por isso, nesse caso, a voz é a voz ativa, tá? Se o sujeito for paciente, se ele receber a ação, tá? Nós vamos ter casos de voz passiva. É bem verdade que nós temos 2 tipos de voz passiva, eu vou já falar sobre cada uma delas. A voz passiva sintética e a voz passiva analítica. É o próximo slide, mas vamos só, de modo geral, entender o que é a voz passiva. Nós vamos ter um sujeito que é paciente, tá? Por isso, voz passiva, porque o sujeito não é agente, o sujeito é paciente, ele recebe a ação. O trabalho foi feito por ele, tá? Então, percebam que eu peguei essa frase aqui e transformei ela em voz passiva. Ó, o sujeito que antes era o complemento do verbo, né? O sujeito da voz passiva antes era o complemento do verbo. Tudo bem? Por isso, ele é um sujeito paciente, ele recebe a ação. Por que ele é sujeito paciente, Thaisa? Porque ele está na posição de sujeito, antes do verbo. Posição considerando a ordem direta, tá? Na ordem direta da frase, eu tenho sujeito, verbo e complemento, tudo bem? Como eu peguei o complemento, tirei ele da posição de complemento e passei ele para a posição de sujeito, ele é sujeito, porque ele está na posição de sujeito, mas ele não age sobre algo age sobre ele, tá? Então ele é sujeito paciente, por isso voz passiva, tá? E o por ele, que era o sujeito na voz ativa, passa a ter um outro nome. Ele não vai ser sujeito, porque ele não está na posição de sujeito, mas ele é o agente da ação, tá? Por isso a gente chama de agente da passiva. É ele que age na voz passiva. O verbo está na voz passiva, mas a gente tem um agente, tá? E o agente é o por ele, nesse caso, ele, né? Então a gente vai chamar de agente da passiva. Tudo bem? Na voz reflexiva, nós vamos ter. Imaginem que a gente tem
um espelho na nossa frente, né. E aí acontece o que que a gente vê quando a gente está na frente do espelho? O nosso reflexo, né. Então a gente vai ter aí o que que seria a voz reflexiva? É quando eu tenho o retorno da ação sobre o sujeito. Eu tenho o sujeito age e a ação que ele faz reflete sobre ele mesmo, tudo bem? Então a gente normalmente, de modo geral, os professores, as gramáticas dizem o seguinte: "O sujeito pratica a ação e sofre a ação". Bem, ele age sobre a ação e essa ação é refletida nele mesmo, por isso voz reflexiva. O menino feriu-se, tá? Aí vocês podem me dizer: "Mas Thaisa, qual é a diferença de voz reflexiva para voz reflexiva recíproca?". Bem, gente, é o seguinte, na voz reflexiva recíproca, eu vou ter um sujeito, plural, tá. Eu vou ter a estrutura no plural, tudo bem? Que é diferente da reflexiva, que a estrutura vai estar no singular. Percebam aqui, ó, o menino feriu-se. Eu tenho um sujeito, tá tudo no singular. Aqui não, ó. Eu vou ter a estrutura no plural. Sofia e Lucas se amam. Então, por que que é reflexiva recíproca, tá? Porque Sofia ama Lucas, Lucas ama Sofia. Eu tenho o reflexo, recíproco. Um gosta do outro e o outro gosta do um. Seria mais ou menos isso. Então, para facilitar a compreensão, é bom a gente entender que essa voz reflexiva recíproca, ela só se é utilizada no plural. Tudo bem? Vamos aqui aos tipos de voz passiva, que são 2, tá? Nós temos a voz passiva analítica. Por que analítica? Porque pensem comigo, o que é uma análise? Análise é algo extenso, grande, tá? Por isso voz passiva analítica, porque a estrutura é grande, é extensa. Parece ou lembra uma análise que é extensa, né? Qual vai ser a estrutura da voz passiva analítica? Eu vou ter o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Então perceba, olha, a escola será, verbo ser, particípio do verbo principal, pintada, tá? O trabalho é feito por ele, verbo ser mais, particípio do verbo principal, particípio do verbo principal, feito. Nesse caso, particípio irregular, tudo bem? Então, nós vamos ter, nesse caso, voz passiva analítica. Percebam que a estrutura é maior. Eu vou ter a voz passiva sintética. Sintética vem da palavra síntese. O que que é uma síntese? Bem, uma síntese é algo resumido, menor que a análise, tá. Então por que a gente chama de voz passiva sintética? Porque a estrutura é menor. Vai marcar a voz passiva, mas a estrutura é menor. Eu só vou ter 2 letras para marcar essa voz passiva, tá, que é o pronome apassivador se, tudo bem? Então eu só vou ter 2 letrinhas que é de um pronome apassivador, que é o pronome se, tá. Então, ó, abriram-se as inscrições para o concurso. Eu posso dizer, transformando isso em voz passiva analítica, as inscrições foram abertas, tá. Eu tenho, verbo ser mais particípio do verbo principal. Destruiu-se o velho prédio da escola. O velho prédio da escola foi destruído. O verbo ser foi, destruído, seria o particípio do verbo principal. Então percebam que eu tenho a mesma voz passiva, com uma diferença gigante, né, uma diferença de que eu tenho um pronomezinho com 2 letras, que vai ser a síntese, vai indicar a síntese dessa voz passiva. A estrutura é bem menor, a estrutura é sintética, por isso voz passiva sintética. Espero que tenha ficado claro, tá bom, gente? Pra gente finalizar, quando eu falei lá que eu aloquei, talvez até de maneira, que a gramática com certeza me corrigiria, né, os gramáticos me corrigiriam,
que eu coloquei o "se" lá, com verbos transitivos indiretos, como se fosse oração sem sujeito, mas eu faço novamente a ressalva de que não é, tá, embora eu tenha colocado lá. Mas é para indicar que esse bem, vamos falar aqui agora do uso da partícula "se" com os verbos, né. Eu comentei anteriormente, até eu coloquei lá no início o "se" como verbo impessoal, mas a gramática tradicional não aloca ele como verbo impessoal, tá, gente? Eu vou explicar por quê, porque ela considera que, o verbo impessoal os verbos impessoais seriam aqueles que apresentam oração sem sujeito, né, ou sujeito inexistente. E o "se" usado com transitivos indiretos, que foi o caso que eu apresentei do "trata-se" lá, são verbos que no caso não é que eles não têm sujeito, é que o sujeito é indeterminado, tá. A gente vai ter aí uma leve diferença, eu vou explicar na aula quando a gente fizer a aula de termos da oração, tá. Mas assim, a gente vai ter aqui, ó, o "se" utilizado com verbos transitivos diretos, tá, transitivos diretos. A gente vai ter esse "se", ele vai ser uma partícula apassivadora. Como a gente viu aqui anteriormente, ele vai indicar a voz passiva sintética, tá. E se o verbo, está na voz passiva, né, se ele estiver sujeito e o sujeito estiver no plural, o verbo vai ficar obrigatoriamente no plural. Exemplo: vendem-se casas. É comum a gente ver estruturas do tipo, vende-se casas, né. Essa estrutura não é abonada pela gramática tradicional, eles não aceitam essa estrutura vende-se casas, porque o verbo vender é um verbo transitivo direto e nesse caso, sendo transitivo direto e contendo a partícula "se", essa partículazinha, ela vai ser uma partícula passivadora de indicação de voz passiva, passiva sintética. E obrigatoriamente esse verbo tem que estar, no plural, se o sujeito dele estiver no plural. Então eu transformei aqui para vocês, observarem aí, não restar dúvida, de que, casas, nesse caso aqui, é um sujeito. Casas são vendidas, e aí a gente teria o agente da passiva, por alguém, né. Então, nesse caso, o verbo obrigatoriamente fica no plural, tá. Quando a gente usa o "se" com, verbos transitivos indiretos, isso aqui, gente, pode ser até, na verdade é uma regrinha, já estou adiantando, na verdade, uma regrinha de concordância, concordância verbal. Quando a gente gravar a aula de concordância, eu novamente irei falar sobre isso, tá. O "se", quando ele está junto de verbos transitivos indiretos, ele é um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, eh aqui, deixa eu ajeitar aqui, como o sujeito não é que o sujeito não é indeterminado, ele é indeterminado, tá. Como o sujeito é indeterminado, né, a gente não tem não sabe quem é o sujeito, não é que não tem, é que a gente não sabe quem é, tá. Essa seria a leve diferença entre a oração sem sujeito, não tem sujeito, e sujeito indeterminado, ele não está ali, mas ele existe, existe um sujeito, tá, daquela oração. Nesse caso que a gente tem o "se", com verbos transitivos indiretos, a gente tem o índice de indeterminação do sujeito, e esse sujeito sendo indeterminado, como a gente não tem ele ali, ele não está presente na frase, na sentença, na oração, o verbo vai ficar obrigatoriamente no singular, tudo bem?
E aí a gente vai ter, por exemplo, a estrutura precisa-se de manicures. Ah, Thaisa, nesse caso, não daria para a gente fazer o contrário, e assim como tu fizeste aqui, né, vende-se casos, daria para a gente dizer manicures são precisadas? Fica estranho, né? Então, por causa disso, a gente percebe que manicures não é o sujeito, manicures é complemento. Então, a gente não precisa fazer a concordância, tá? Tudo no plural. O verbo fica obrigatoriamente no singular. Então, vocês já sabem o seguinte: se o verbo é transitivo direto e ele contém a partícula se, essa partícula é partícula passiva dura, que faz a indicação que o verbo está na voz passiva, e se o sujeito estiver no plural, o verbo fica no plural obrigatoriamente. Vendem-se casas, vendem-se apartamentos, vendem-se automóveis, tá? Se o verbo for transitivo indireto, esse se não é partícula passivadora, ele é índice de indeterminação do sujeito. Então, o verbo, se é um sujeito indeterminado, o verbo fica obrigatoriamente no singular, porque o que vem depois dele, estando no plural, não é o sujeito, é o complemento. Tudo bem? Preciso fazer uma ressalva, a gente está acabando, esse é o último slide, como vocês podem ver. E eu preciso fazer uma ressalva, que é a seguinte ressalva. É bem verdade que a gente não faz a concordância no plural com a partícula ser com verbos transitivos indiretos, certo? Certo. Acontece que tem o verbo, uma peculiaridade do verbo assistir, né? Que eu vou tentar melhorar minha explicação. Verbos transitivos indiretos para a gramática tradicional não fazem voz passiva. Então, do ponto de vista da gramática tradicional, é impossível você ter um verbo transitivo indireto fazendo voz passiva. Tudo bem? Acontece que temos um verbo que, com o uso, ele passou a deixar de usar, nós passamos a deixar de usar a preposição, que é o verbo assistir, com o sentido de ver, visualizar, tá? E aí eu posso dizer, por exemplo, que o filme foi assistido por todos, tá? Nesse caso, percebam que a gente consegue fazer a voz passiva com um verbo que a gramática considera verbo transitivo indireto, porque precisa do auxílio da preposição a, tá? Mas, apesar de ela dizer que a gente não existe voz passiva com verbos transitivos indiretos, a gente sabe que o verbo assistir, a gente consegue fazer tranquilamente a voz passiva com ele. A novela foi assistida por toda a plateia, tá? E aí percebam que eu tenho a voz passiva analítica, o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Tudo bem? Bem, gente, era isso. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho e não atrapalhado mais a vida de vocês com relação aos verbos. Realmente é muita informação. Os verbos são uma classe gramatical, assim, muito extensa. A gente vai ter que segmentar essas aulas, né, dividir essas aulas, mas eu espero que eu tenha ajudado aí e não tenha atrapalhado mais. Tudo bem? Até mais. Beijo para vocês, até a próxima aula.